Bom dia, meu povo! Quem está animado aí, levanta a mão! Ô, louco, aí sim, hein? Depois de um momento gostoso como esse, quem aí não está animado, né? Mas bom, quem ainda não está animado, quem ainda está faltando aquele detalhinho, a gente já vai chegar em que o Espírito Santo já trabalhou tanto no nosso coração. O Espírito Santo quanta coisa já foi nos revelando ao longo desse retiro. E ainda quanta coisa o Espírito Santo vai fazer até o final deste dia, né? Bendito e louvado seja. E me chamo Rodrigo, sou membro da comunidade católica Levante, e é uma alegria caminhar numa comunidade, caminhar em família. E é uma alegria estar aqui com vocês, ver que Deus suscitou o convite, vocês aceitaram, vocês vieram buscar a palavra dele, buscar crescer nessa intimidade, né? Buscar estar junto dele e ouvir a palavra. Bendito e louvado seja Deus por isso. E ao longo deste retiro nós já tivemos várias pregações maravilhosas em que o Senhor falou muito conosco. O Senhor nos falou sobre o pecado, o Senhor nos falou sobre o amor tão grande que Ele tem por cada um de nós. Ele já falou dos sonhos dele para cada um de nós. E o Senhor foi tocando os irmãos, foi revelando curas. E nesta manhã, durante esta pregação, o Senhor nos convida a meditar como está a nossa caminhada, como está a nossa vida e como a partir de hoje a gente vai direcionar o nosso percurso até a santidade, nosso percurso até Jesus. E durante as pregações, durante as partilhas, nós ouvimos muitas palavras bonitas. A palavra de Deus era linda, mas como que ela chegou nos nossos corações? Como estão os nossos corações? Eles estão preparados? Eles estão como uma terra fértil? Como uma terra sedenta pela semente que chega para germinar? Ou será que a semente, a palavra de Deus que já veio até nós, ela caiu na beira do caminho? A gente, pela nossa falta de fé, a gente não acolheu a graça de Deus, a gente não acolheu a cura que Jesus quer para a sua vida neste retiro. Talvez a gente deixou passar, a gente deixou essa semente do lado. E como tem andado a nossa fé? Como que tem andado a nossa caminhada? Porque muitas vezes o Senhor nos revela grandes coisas, o Senhor toca profundamente o nosso coração, porém, ao longo da caminhada, a gente esmorece, a gente esfria, e aí vem o pecado, vem as coisas desse mundo, vem preocupações do trabalho, vem tantas coisas, a gente vai deixando, vai caminhando de novo naquele pecado, tudo aquilo que já foi falado, e a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que nos chamou hoje para este retiro, para reavivar essa fé, nossa fé ela some, ela esvai, e ali a gente fica então nesse limbo, a gente fica caído, a gente fica sem essa fé, sem a nossa esperança. E o Senhor vem hoje nesta pregação suscitar, confirmar e reavivar nos nossos corações esta fé. Essa fé que durante uma adoração, quando nós vemos a Jesus, quando nós estamos numa Santa Missa, essa fé é o que muda tudo, porque ali está nosso Senhor, ali está Jesus, ali está nosso Salvador, e a fé é um dom dado por Deus. Deus nos dá esse dom, o dom da fé, mas se nós não a cultivarmos, se nós não a mantermos, se nós não levarmos firmes e realmente pedimos ao Senhor esta fé se esvai, e ali a gente já não contempla mais as maravilhas do Senhor. O Senhor fala, a gente não escuta, o Senhor passa, como o Gabriel falou, vamos deixar que Deus está falando tanto, vamos abrir esses olhos mesmos, vamos limpar esses ouvidos, mas para isso, essa fé, essa sementinha que Deus colocou em nossos corações, e nós recebemos, ela precisa
florescer, ela precisa germinar. E precisamos, para manter essa fé, ser vigilantes. A gente precisa estar esperto, a gente precisa estar realmente cultivando. Ao sair deste retiro, ao sair, terminar de ouvir as pregações, anotar aquilo que Deus mais te tocou o coração, realmente cumprir, realmente fazer aquilo que Deus falou contigo. Que muitas vezes por preguiça, muitas vezes por, eu acho que talvez, beleza, Deus tocou, foi muito bom, mas eu acho que eu não vou fazer, vamos vendo como que vai. Não, a gente tem que botar em prática, porque a fé, ela precisa de prática. A gente precisa dobrar os joelhos, a gente precisa colocar em oração. Porque vocês acham que uma vez por semana, que de vez em quando, se eu orar, se eu falar assim, Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio, aí Jesus ajudou você, ficou tudo bem e aí acabou. Aí vocês acham que a fé cresce assim? Não vai crescer assim. A fé, ela precisa de constância, ela precisa ser praticada. Você precisa estar diante do Senhor e falar: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio, eu tenho fé. Mas aumenta essa fé, aumenta esse amor por Ti, para que a minha fé seja tão grande, Senhor. Que o Senhor fala, que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela já faz tantas coisas. E a nossa fé é tão pequena. Nós queremos nesta manhã, nós queremos neste retiro de carnaval aqui na comunidade, pedir ao Senhor: Senhor, a nossa fé tem sido tão falha, a nossa fé tem sido tão fraca, aumenta. E a fé é isso, é esse dom, essa adesão pessoal de todo o nosso ser a um Deus que se revelou, a Jesus Cristo que se encarnou. É uma adesão total em que nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus ele vem nos salvar. E quantos grandes exemplos que nós temos de fé na Sagrada Escritura. Moisés, que conduziu aquele povo do Egito, quanta fé ele teve que ter? Povo difícil. Será mesmo que o Senhor que está pedindo isso, será mesmo que o Senhor vai cumprir isso? Não, ele teve que ter fé. Abraão, quantos tiveram que ter fé na Sagrada Escritura? Quantos exemplos, testemunhas vivas. Mas nesta manhã, o Senhor não quer falar de Moisés, de Abraão, o Senhor quer falar de um outro exemplo, de um grande exemplo. E eu já convido vocês a pegar a Sagrada Escritura, quem trouxe, pegar a sua Bíblia. Se não trouxe, toma vergonha na cara. No próximo retiro, no próximo encontro, pega essa Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é a fonte viva. É ali que Deus fala conosco, é ali que o Senhor corrige os nossos erros, é ali que o Senhor nos dá os apetites da palavra dele, é ali que o Senhor dá as alegrias. O Senhor fala tão simples, mas está na Sagrada Escritura. Abre lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, alguém já sabe, né? Do que a gente vai falar, de quem a gente vai falar. Ela, isso. Bom, para começar, eu peço que vocês deixem aberto aí em Lucas 1, por enquanto. E Lucas, foi um médico, foi o que mais escreveu aí sobre a Virgem Maria. E ele foi atrás, dizem que realmente ele conversou com Nossa Senhora, e ali ele teve os relatos, e ele anotou tudo. Então, nesse capítulo 1, nesse livro de Lucas, neste discípulo que escreve de forma tão sensível, que vai descrever a vida de Jesus, e nesse capítulo 1 de Lucas, ele vai iniciar falando um prólogo, vai falar de Deus, vai falar dos planos dele para cada um de nós e de como foi o início, de como foi realmente o início da vida de Jesus. Em seguida, Lucas vai nos relatar a anunciação do precursor de Jesus, que foi João Batista, aquele que deu testemunho, aquele que teve muita fé, aquele que escutou a palavra do Senhor, aquele que escutou a vontade do Senhor e colocou em prática, aquele que foi anunciando aquele que vinha,
Jesus vai vir. Ele foi falando do Messias, foi falando daquele que vinha para salvar, aquele que vinha para tirar as aflições, aquele que vinha para conquistar o céu para cada um de nós, porque nós estávamos no pecado, nós estávamos na lama, caídos. Então João Batista ele ia anunciar. Logo depois, na Sagrada Escritura, no capítulo 1 de Lucas, o que nós temos? Nós temos a anunciação. A anunciação de quem? A anunciação para quem? Eis então em que um anjo apareceu para uma menina, para uma jovem de apenas 15 anos. Alguém tem 15 anos aí? 15 anos, aí sim, Gabriel. Lembrem aí quando vocês tinham 15 anos, como que era, quais eram os seus sonhos, quais eram os seus planos, como que estava a sua vida. Às vezes nem sempre estava fácil, às vezes estava passando por dificuldades. Como que você pensava, qual que era a sua cabeça de 15 anos? E meus irmãos, foi uma moça, uma menina com 15 anos. Então apareceu um anjo para ela, e eis que esse anjo vai anunciar, e vai chegar nessa menina, e vai falar, aí já no versículo 28, ele vai falar: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E uma moça, uma menina de 15 anos, vocês, quando tinham 15 anos, imagina alguém falando com vocês e falar, um anjo aparecer do nada e falar: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, cheio de graça, o Senhor é contigo. O que passava pela cabeça? Será que se assustou? Vamos ver. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual o significado da saudação. Também ficaria pensando, né? O que será que esse anjo quer de mim? Eu com 15 anos, né, com meus planos, e ainda naquela época que era um pouco diferente, né? Então o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria. Então essa moça era Maria, era Nossa Senhora, era nossa mãe. Encontrastes graça junto de Deus, eis que conceberás, em teu seio darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então ali Maria pergunta, né? Mas como que vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum? Nossa Senhora nessa época estava prometida a José, eles iam se casar, mas até este momento eles não tinham se casado, não tinham se conhecido, não teve intimidade entre eles. E aí o anjo falou que ela conceberia um menino, ela conceberia o Salvador. Aí ela ficou assim: ué, como assim? Como que pode isso? Ele falou: não temas, Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. E nesse momento, então, Maria recebe a mensagem que ela não sabia. Imaginem vocês a mente de 15 anos. Opa, como assim? Vou ter um filho e... Como assim? Cara, não quero, minha vida está de um jeito aqui que eu não quero. Como que vai ser esse negócio? Vai ser assim mesmo? Ué, um anjo apareceu. O que vai acontecer? Será que é verdade o que ele está falando? Eu acho que não. O jeito que as coisas eram, o jeito que eram as coisas, será que vai acontecer mesmo? Como será isso? Mas o anjo fala. Aí vamos ver a resposta que Maria deu. O que Maria falou? Aí, para dar uma confirmação a mais a Maria, ela fala. Aí no versículo 36 do capítulo 1 de Lucas: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Gente, ela era estéril, ela não poderia conceber filho algum, mas para Deus nada é impossível. Na nossa vida, nada é impossível. Nada é impossível. Então,
Seguindo, para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, o que será que Maria disse depois disso? Depois de o anjo ter anunciado a ela que ela conceberia um menino, estando prometida a José em casamento, em que ela não tinha conhecido José, ela não tinha tido intimidade com ele, mas ela ia conceber um filho. E o povo daquela época, o que será que ia falar dela, Porque engravidar do nada, será que aquele povo ia julgar? Será que ela deve ter ficado com medo? Será que ela teve que confiar no Senhor? Será que ela teve que ter fé, um pouco de fé? Vamos ver como foi a resposta dela então. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Eis aqui a serva do Senhor, eu sou a serva do Senhor. Que confiança, que fé! Diante de tanta rejeição que ela ia sofrer, de tanta coisa que ela ia passar, que fé que ela teve que ter. Deixa eu perguntar a vocês, Maria, ela foi uma mulher especial? Foi ou não? Foi. Ela é especial, porque o Senhor a desejou, o Senhor a sonhou. O Senhor sonhou com Maria. Maria Imaculada, a Virgem Santíssima, aquela que teve a antecipação dos méritos do sacrifício de Jesus, e por isso ela é Imaculada. Então Maria foi escolhida, mas para a liberdade, porque Deus nos ama tanto, mas Ele quer que sejamos livres. Quando estávamos no pecado, estávamos presos, sem liberdade. Para a liberdade, tínhamos que morrer numa cruz. E como então Jesus ainda não tinha morrido numa cruz, precisamos dessa liberdade. Então Jesus sonhou com Maria. Ela foi imaculada, mas ela era uma pessoa em que tinha as dores que nós tínhamos. Ela viveu, ela tinha uma realidade. Ela simplesmente poderia ter dito: ah, seu anjo, muito obrigado, eu fico lisonjeada, obrigado por falar a vontade de Deus para a minha vida. Eu achei bem legal, mas eu acho que não vai dar certo, não, acho que melhor não. Não, ela é especial, mas teve que ter esse sim, para que houvesse liberdade. E ela falou: eis-me aqui, faça-se, Senhor, segundo a tua palavra. E a partir desse momento teve a liberdade. Ela deu o consentimento. Ela poderia falar não, lógico que poderia, mas não. Ela é especial, ela é toda pura, ela é o nosso exemplo, mas ela era como nós, no sentido de ter as dores, de ter os medos, de temer. Mas não, ela aceitou a vontade do Senhor e ela seguiu firme. Ela disse: eis-me aqui, faça-se, Senhor, segundo a tua palavra. E na nossa vida, como tem sido esse eis-me aqui? Como tem sido esse ouvir o chamado do Senhor? Como tem sido vir aqui nesse retiro, escutar as pregações? O Senhor vai incomodando, mas a gente ainda fala às vezes: será mesmo, Senhor? Será que é tudo isso? Será que eu tenho que largar mesmo as coisas do mundo? Mas será que não dá para ficar um pouco de boa? Ah, eu acho que meio termo, Será que dá? Não dá. Não dá, meus irmãos. Tem que realmente ter esse eis-me aqui. E ao longo deste retiro, muitas vezes o nosso coração ainda não se abriu totalmente. Ainda a gente não deu este sim, esse eis-me aqui. Mas o Senhor quer te trazer. O Senhor sonhou com esta pregação. O Senhor sonhou com Maria. E Ele quer dar a nós este grande exemplo. O Senhor quer nos fortalecer e falar: olha, a menina de 15 anos, ela aceitou a minha vontade. E olha os planos dela, olha o que aconteceu. E um pouco mais à frente no Evangelho, peço que vocês... só um adendo antes.
Então, eis que Maria, ela aceitou a vontade do Senhor. Eis-me aqui, faça segundo a tua palavra. E a partir desse momento, Maria já ficou esperta. Ela já ficou confiante no Senhor. Então não é aquela coisa, eis-me aqui, mas eu vou continuar me arrastando, eu vou continuar com aquela vida de antes, eu vou continuar com um passo no pecado. Não, ela foi solícita. Ela escutou aquilo que o Senhor falou e ela começou a pôr em prática. Então o Senhor tinha falado lá pelo anjo que Isabel, que era estéril, que era impossível, estava grávida. Isabel está grávida, Maria vai ajudar, vai ser solícita. Maria caminha e vai ajudar Isabel. Eis então que a gente contempla aí na palavra a visitação. Então Maria vai até Isabel. E eis que Maria chega perto de Isabel e ali ela já estava com Jesus no seu ventre. E a criança, João Batista, estremeceu no seio de Isabel. Porque ali a criança ficou cheia do Espírito Santo, já sentiu a presença do Salvador. Isabel já reconhece Maria como mãe do Salvador, como mãe de Deus, como mãe da igreja. A própria Isabel vai falar isso. Eis que vem aqui a mãe do meu Senhor. Olha como ela vai falar no capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde que me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Então Nossa Senhora, quando ouviu a voz do Senhor, quando ela ouviu este chamado, ela aceitou. E olha tudo que já foi acontecendo, olha quanta graça quando a gente escuta e faz a vontade do Senhor. Ela ainda teve tribulação, ela ainda teve que caminhar até Isabel. Rapaz, não foi fácil, quanto que ela caminhou, quão difícil que foi. Não sei se estava essa temperatura aqui, não sei como que estava, mas não foi fácil. Mas quando ela teve a anunciação, quando o anjo falou com ela já imaginava um pouco disso. Eu acho que vai ser difícil, mas ela teve que ter essa fé, ela teve que dar esse passo. Então Maria caminha e vai até Isabel e é solícita à vontade do Senhor. E eis que já chega perto de Isabel e ela fala: de onde que me vem essa honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E logo em seguida Isabel fala a ela no versículo 45: feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Quantas promessas o Senhor tem para cada um de nós? Quantas promessas o Senhor tem para nós? Neste retiro, na nossa vida, na nossa família, na caminhada. Quantas promessas esperando que nós respondamos ao Senhor: eis-me aqui. Na sua caminhada, você já disse algum eis-me aqui? Sim ou não? Sim? Eu também já disse. E nessa caminhada, quando você disse esse eis-me aqui, depois disso, alguma vez você desanimou? Sim, né? Hoje o Senhor nos convida a renovar, a reavivar esse nosso eis-me aqui, a ser sincero, a ser uma decisão pela santidade, pelo caminho, pela vontade dEle. O que o Senhor já falou para você na sua vida? Como foi a tua história até aqui? Foi fácil? Eu imagino que não. As nossas lutas, os sofrimentos, as batalhas. Meus irmãos, quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui, o Senhor cumpre as promessas dEle para a nossa vida. É por falta de fé? É por conta disso? O Senhor nos dá esse exemplo hoje, este modelo puro, a Virgem Santíssima. Ela nos quer guiar até Jesus, nos guiar até Ele, nos interceder para que essa fé, que é dom de Deus, que Deus colocou em nosso coração, ela aumente. E quando a gente está caído, quando a gente está fraco e triste, a gente fala assim: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, mas me ajuda porque eu não quero perder essa fé. Eu quero que essa fé cresça, essa fé aumente. E ali a gente vai ver as maravilhas do Senhor na nossa vida, nos detalhes, no pequeno. Algum irmão que chega até você e fala: ô cara, está precisando de ajuda aí?
E se não veio ninguém até agora, até você, e você não sentiu esse abraço, eu convido a vocês a realmente, hoje com sinceridade: Senhor, eis-me aqui. Virgem Santíssima, Maria, intercede por mim, intercede pela caminhada. Se você realmente disser este eis-me aqui com sinceridade e abrir o teu coração, eis que o Senhor te envia anjos, eis que o Senhor cumpre as promessas, eis que o Senhor realmente guia. Ele nunca deixou de guiar. Aquele povo, quando saiu do Egito, e o Senhor tinha a terra prometida, era um povo reclamão. Moisés estava conduzindo aquele povo, era reclamão. Mas, todos os dias, o Senhor dava sustento. E na nossa vida, muitas vezes a gente disse: esse eis-me aqui. A gente foi reclamão, a gente esqueceu do Senhor, a gente esqueceu das promessas dEle, mas Ele nos manteve, Ele manteve firme. Tanto é que Ele nos trouxe aqui. Às vezes obrigado, às vezes porque, não, como o Gabriel falou, às vezes, sei lá, não tinha outra coisa, a gente veio aqui. Mas o Senhor trouxe. Como anda essa fé? Está fraca? Está mais ou menos? Está boa? Vamos aumentar? Porque o justo vive pela fé, como diz lá em Hebreus. Ninguém nos pode tirar a fé. Nós podemos sofrer, podemos passar por tribulações, por dificuldades, mas a tua fé em Jesus, a tua fé na intercessão de Maria na sua vida, a tua fé no poder de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos teus sonhos, ninguém pode tirar. A fé é um dom de Deus. Maria, ela quer nos ajudar a sair deste comodismo, a sair desse nosso quarto, em que a gente está cômodo, está tudo bem, mas a gente não dá esse passo para ver essas maravilhas do Senhor. A gente não dá esse passo. O Senhor bate na porta, o Senhor fala a vontade dEle para você, mas você ainda tem receio de ouvir. O Senhor falou tanto nas pregações, e muitos corações se incomodaram, mas ainda ficaram assim, aos poucos. Mas o Senhor quer abrir, pela intercessão da Virgem Maria. Ela que foi toda pura, ela que foi imaginada pelo Senhor, ela que foi sonhada pelo Senhor. Ele quer que nós a tenhamos como modelo, mas não só como modelo, também como intercessora. E além de intercessora, como nossa mãe da igreja. E diante das tribulações, das dificuldades, da falta de fé, que a gente possa recorrer a Maria, que a gente possa recorrer ao Imaculado Coração e falar assim: mãe, me ensina a ter a fé que a senhora teve. A senhora teve que passar por tantas dificuldades. A senhora recebeu aquela profecia que uma espada iria transpassar o coração. A senhora teve que aceitar os outros, rejeitando o filho da senhora, não querendo escutar as palavras do teu filho. A senhora teve que fugir num momento de aflição. A senhora passou pelas dores, mas a senhora se manteve firme, a senhora se manteve na fé. Me ensina, mãe, a ter fé. Intercede para que eu tenha essa fé viva no Senhor. E aí sim, nós veremos as promessas, nós veremos as maravilhas em que o Senhor faz conosco. Me ensina, ó Mãe Santíssima, a ter a fé de ficar embaixo da cruz, vendo o Filho sofrendo, ver o Filho derramando sangue pelos nossos pecados, e ter essa fé, e saber que é vontade de Deus, e saber que aquilo teria que ser passado, mesmo com toda dor, com toda aflição, a ter essa fé. E assim, quando hoje nós decidirmos a dar realmente este passo, eis-me aqui, Senhor, no momento da dor, das aflições da vida, das ansiedades, o Senhor nos sustenta,
como sustentou Maria aos pés da cruz. Mas a gente pode às vezes pensar, poxa, mas muitos corações, muitos filhos não têm este exemplo de mãe. E o Senhor pensou em cada um de nós, o Senhor pensou em todos os casos. E o Senhor deu Maria como mãe da igreja. Aos pés dessa cruz, essa mesma mulher, essa mesma que estava tendo fé, o Senhor deu nos pés, na cruz, Maria como mãe da igreja e como mãe de cada um de nós. E essa mãe quer cuidar do nosso coração. Essa mãe quer cuidar da nossa vida. Ela quer que nós sejamos solícitos à vontade do Senhor. Ela quer que realmente a gente pare e se decida por ela. Já chega, ouvir pregação, eu ouvi alguém falando de Deus, mas eu não me decido. Vamos se decidir hoje e aproveitar dessa intercessão de Maria. Aproveitar em que o Senhor nos deu essa mãe, o Senhor nos deu esse exemplo para confortar tudo que o mundo não dá. As coisas desse mundo, o pecado não dá, não tem conforto. Mas nós somos católicos. Nós podemos dizer assim: mãe, me coloca no colo, me leva até Jesus. Isso que Maria faz. Tantas pessoas, tantos que falam mal de Maria, que não ligam para ela, mas eles não entendem que Deus quis se utilizar de uma mulher. Ele quis. Ela é santa e ela quer nos levar a Jesus. Ela nos quer direcionar para Jesus, para que nessa nossa estrada, nesse nosso caminho, esse caminho que nem sempre é difícil, e que, igual eu falei, quem já disse esse eis-me aqui e quantas vezes caiu? E Nossa Senhora quer, neste retiro de carnaval, que como o tema é que queremos encontrar Jesus, que realmente nós possamos encontrar Jesus. E ela quer hoje pegar na nossa mão, nós que muitas vezes já estávamos na caminhada, nós que muitas vezes estávamos longe. Ela quer pegar na nossa mão e levantar, falar: filho, decida-se, decida pelo meu filho. A escolha por Jesus é certa. Outras escolhas da vida, outros planos, nem sempre são certos, mas por Jesus é certo. A fé em Jesus é certa. Maria então quer nesta manhã nos levantar, dar esse sustento, ser o nosso modelo e nos levantar. E com esse apoio de Maria, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Quanto que Deus já falou contigo? Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Qual que é? Muitas vezes o Senhor te chama a estar mais perto dEle, o Senhor te chama a ser uma pessoa melhor na sua família, o Senhor te chama a ser um irmão, um filho melhor, um pai melhor, quem sabe um aluno melhor. Muitas vezes o Senhor já te falou da tua vontade, mas você ainda insiste pela lama, você ainda insiste por: eu acho que não é por aí, eu acho que eu desanimei. E quantas vezes a gente desanima? A gente está na caminhada, a gente está junto do Senhor, o Senhor fala conosco, mas a gente se deixa levar pelas coisas do mundo e a gente desanima. A gente fala esse eis-me aqui bem baixinho: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A gente não grita, a gente não fala alto porque a gente tem medo. A gente tem medo ainda. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a decisão por Jesus é certa. Vamos gritar esse eis-me aqui. As promessas dele para a nossa vida são tantas, tantos sonhos o Senhor tem para cada um de nós, como teve para Maria.
aquela que fez a vontade dele. E como Isabel falou a Maria, feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Feliz seremos nós, quando nós cremos. Tanto o Senhor tem para trabalhar, quanto o Senhor quer tocar na nossa vida, quanto o Senhor quer tocar na família, quanto o Senhor quer tocar nos relacionamentos. Às vezes a gente fica batendo a cabeça e falando, não dá mais, e confiando em conselhos que não nos levam a Deus, confiando em tantas coisas, mas a gente não coloca a confiança no Senhor, a gente não coloca a confiança na voz, em que nos chama de volta, a gente fica confiando nas pessoas, neste mundo, a gente não decide. É isso que o Senhor quer nesta manhã, decisão. Eis-me aqui, Senhor. Realmente é repetir isso, é repetitivo. Vai chegar de manhã, eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a Tua palavra. Senhor, hoje eu não estou bem, eu não dormi direito, eu estou cansado. Meu casamento está difícil, Senhor. Meu relacionamento está difícil, com meus filhos está difícil. No trabalho eu não sei o que vai acontecer, se eu vou sair ou não. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Cumpre as Tuas promessas na minha vida. E quanta cura o Senhor traz. Quanto o Senhor conforta o nosso coração. Quando no ministério, na comunidade, a gente às vezes tem medo, mas a gente tem que confiar no Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Ô Maria, minha Mãe Santíssima, me leva até Jesus. Eu quero ser como a senhora, eu quero ser dócil à vontade do Senhor, eu quero ser obediente. Às vezes a gente tem fé, a gente crê que o Senhor é nosso Salvador, nós cremos, nós temos fé. Mas às vezes ela é fraca, às vezes a gente não quer obedecer à vontade do Senhor. A gente quer deixar o nosso ego falar mais alto. O Senhor fala, não, vai por aqui, eu te conduzo. É por aqui que vai. Ah não, Senhor, não quero sair daqui. Não quero, eu acho que não é tão errado assim, eu acho que está tudo bem. Não, meus irmãos, é uma decisão. Vamos se decidir por Jesus. O Senhor nos trouxe hoje para encontrá-lo. E o Senhor quer encontrar a cada um de nós. Ele quer encontrar essa terra fértil, esse solo preparado, para que a semente caia, que a vontade, que o amor dele caia sobre nós e germine, e dê frutos. E vai dar frutos na sua caminhada, a partir desse retiro, a partir desse carnaval. Quanto uma decisão pelo Senhor, quanto muda a nossa vida. Como muda.